A Copa do Mundo de 1990 é considerada por muitos a pior Copa de todas. Um monte de jogo sem graça, seleções só se defendendo e não se preocupando em fazer gol, a pior média de gols da história, mas também rolaram histórias curiosas, como a famosa água batizada que os argentinos deram para os brasileiros tomarem. E na final, Argentina e Alemanha Ocidental repetiram a final da Copa anterior, mas dessa vez o resultado foi diferente. Então fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. 1990 e a Copa chegava à Itália. Pela segunda vez, o país seria a sede de uma Copa, já que a segunda Copa da história, a de 34, também rolou lá na Itália. O mascote da Copa era o Ciao, um bonequinho meio desengonçado formado por bloquinhos que se desmontavam para formar a palavra Itália. Já a bola da Copa era a Etrusco Único, que tinham leões desenhados para simbolizar o Império Romano. 24 seleções disputaram o torneio e dessa vez os estreantes eram Costa Rica, Emirados Árabes Unidos e a Irlanda. O Brasil era um dos cabeças de chave e caiu no grupo C, ao lado de Suécia, Costa Rica e Escócia. Mesmo apresentando um futebol bem sem vergonha, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Sebastião Lazzaroni, venceu os 3 primeiros jogos na primeira fase. Também na primeira fase, a Argentina perdeu logo na estreia por 1-0 para a seleção de Camarões. Mas do mesmo jeito que aconteceu agora na Copa de 2022 no Catar, a Argentina perde na estreia para uma seleção tecnicamente mais fraca e mesmo assim chega na final. Mas eu já falo sobre a final, calma aí. A Copa de 90 foi marcada por muitos jogos tecnicamente bem fracos. Ao longo de 52 partidas, 5 delas terminaram 0-0 e 15 partidas terminaram 1-0. Por isso, essa é a Copa com a pior média de gols da história, 2,21 gols por jogo. E esse recorde permanece até hoje. Claro que até hoje eu tô falando até a Copa de 2022, né? Não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Até a Copa de 90, a regra do futebol era 1 ponto por empate e só 2 pontos por vitória. E essa diferença pequena de pontos entre o empate e a vitória causava situações meio absurdas, como por exemplo, a Irlanda ter chegado às quartas de final da Copa sem ter ganhado nenhum jogo. Na primeira fase, a Irlanda empatou seus 3 jogos e nas oitavas de final, mais um empate, mas dessa vez a Irlanda avançou vencendo nos pênaltis. A partir da Copa seguinte, a de 94, a FIFA adotaria o sistema de 3 pontos por vitória, que é o sistema utilizado até hoje. Outra mudança na regra que rolou depois da Copa de 90 foi a do recuo para o goleiro. Uma coisa que a gente considera absurda nos dias de hoje era permitida naquela época. O goleiro podia pegar a bola com a mão depois do passe de um companheiro de time. E essa permissão atrapalhava o jogo, tirava toda a dinâmica do futebol e permitia que os jogadores fizessem a famosa cera. E ainda nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o quanto esse tipo de lance atrapalha o jogo, inclusive atrapalhando até na final. Mas enfim, nas oitavas de final deu logo um Brasil e Argentina. E como eu falei, o Brasil jogou bem mal nos 3 primeiros jogos da primeira fase e ganhou os 3. Nas oitavas de final, contra a Argentina, o Brasil ironicamente jogou bem, mas perdeu. A seleção brasileira teve um monte de chances de fazer gol, uma chance atrás da outra, teve bola na trave, teve defesa do goleiro, teve tudo. E aí no segundo tempo, num momento de desatenção total dos jogadores brasileiros, o Maradona foi carregando a bola ali desde o meio-campo, tocou para o Canidia só driblar o goleiro Tafarel e mandar para o gol. Com isso, a Argentina vencia o Brasil e se classificava para as quartas de final. Porém, anos depois foi descoberta toda uma verdadeira trapaça dos argentinos para tentarem dopar os jogadores brasileiros. No final do primeiro tempo, a equipe médica da Argentina entrou em campo para atender o Pedro Trollio, que tinha se machucado. E quando os médicos e os massagistas entram em campo para atender um jogador machucado, é normal eles levarem umas garrafinhas de água. E também é normal o jogador de um time beber a água do outro time e vice-versa. E até o juiz às vezes toma, é super normal isso. Mas os argentinos tinham preparado algumas garrafas ali com um remédio sonífero, só esperando a hora certa de darem para algum jogador brasileiro. Quem caiu nessa armação foi o lateral Branco, que tomou uma das garrafas batizadas. O Branco conta que sentiu até um gosto estranho na água e chegou a cuspir um pouco, mas logo depois ele começou a se sentir mal. 10 minutos depois que eu tomei, eu tô passando mal. Eu falei pro Ricardo Gomes num escanteio de cara, eu vou sair, não sei o que eu tenho. Se é o coração, alguma coisa. Não sei, cara, eu não sabia. No dia seguinte ao jogo, o Branco falou com os jornalistas ainda lá na Itália e confirmou com 100% de certeza que tinha tomado uma água adulterada. Eu ouvi uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá da Argentina, que eu vi um jogador tomando a água deles e pedi para me tomar também, e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira, no final do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, quando eu entrei, me deu essa tonteira, essa bobeira, eu, inclusive comentei com o Ricardo, ele perguntou se eu estava bem, aí eu melhorei, mas
Mas aí são assim, jogam sujo mesmo. Mas segundo ele mesmo, ninguém acreditou na história e todo mundo achava que ele só estava arrumando uma desculpa para justificar a derrota brasileira. Só em 2004, 14 anos depois do jogo, é que algum argentino foi confessar toda a armação. E esse argentino era só o Diego Maradona. Numa entrevista a um programa de TV argentino, ele contou como funcionou tudo e contou dando risada ainda. Tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tomen. Branco se la tomó toda, pateaba la trivia y hacían pi. Estaban los dos micros y yo me siento adelante y Branco sentado adelante y me hacía, desde el micro enfrente me hacía. Ese era el que puso la droga, Y él decía, no. Alguém picou um Roinol, ¿viste? O Roipinol é um remédio psiquiátrico que, entre outras coisas, causa sonolência. Segundo uma matéria do jornal argentino Clarín, 2 pessoas foram responsáveis por planejar todo o truque. O massagista Miguel Galíndez e o técnico da Argentina, o Carlos Bilardo, que além de técnico também era médico de formação e conhecia muito bem os efeitos do medicamento. O Carlos Bilardo, inclusive, foi jogador da Argentina e aprontava um monte de coisa quando jogava. Mas um dia eu conto melhor as histórias dele. Depois de vencer o Brasil de uma maneira não muito inocente, né? A Argentina venceu a Iugoslávia nas quartas de final nos pênaltis. Na semifinal, mais uma vitória nos pênaltis, dessa vez em cima da Itália, depois do empate em 1-1 no tempo normal. Por ironia do destino, esse jogo aconteceu na cidade de Nápoles, onde o Maradona jogava pelo time do Napoli. O Maradona jogou 7 anos no time italiano e era ídolo da torcida. Tanto é que os italianos que torciam para o Napoli ficaram divididos entre torcer pela sua própria seleção ou torcer pela seleção do seu ídolo. Inclusive estenderam várias faixas no estádio expressando o sentimento confuso, como essa que dizia: Maradona, Napoli te ama, mas a Itália é a nossa pátria. E coube ao próprio Maradona bater o último pênalti da Argentina, que selou a classificação. Depois de bater a Itália, a Argentina enfrentaria na final a Alemanha Ocidental. E essa seria uma reedição da final anterior. Em 86 deu Argentina e eu já contei toda essa história nesse vídeo que tá aqui no card. Em 8 de julho de 1990, Argentina e Alemanha entravam em campo no Estádio Olímpico de Roma para a disputa da 14ª final de Copa do Mundo. A Argentina jogaria sua 3ª final de Copa, tendo sido campeã em 2 delas. Já a Alemanha ia para sua 5ª final de Copa, também vencendo 2 vezes. Mas na Copa de 90, a Argentina chegava na final com o pior ataque da história de um finalista de Copa, com apenas 5 gols marcados, enquanto a Alemanha já tinha marcado 14 gols na Copa, quase o triplo da Argentina. O primeiro tempo da final foi bem fraco e as melhores oportunidades aconteceram nesses 2 lances do Voller pela Alemanha. E lembra que eu comentei agora há pouco sobre aquela tal regra do recuo para o goleiro? Dá uma olhada quantas vezes os jogadores recuavam a bola para o goleiro só no primeiro tempo. Os jogadores usavam e abusavam desse recurso, o que acabava com as chances dos atacantes forçarem a marcação dos zagueiros, e isso tirava muito a emoção do jogo. Quer dizer, isso quando o zagueiro não fazia o recuo para o goleiro e quase fazia um gol contra, como nesse lance aqui. O segundo tempo foi praticamente uma cópia do primeiro, com poucos lances de criatividade. Mas se não teve lances geniais, teve polêmica. Aos 16 minutos, o lateral alemão Augenthaler recebeu a bola na cara do gol e foi derrubado pelo goleiro Goicoechea. Mas o juiz só disse: segue o jogo. Eu vou perguntar para vocês o que eu sempre pergunto, né? Foi pênalti ou não foi? Comenta aí embaixo. Pra mim, eu tô mais pra foi pênalti sim, mas assim, não com 100% de certeza. 4 minutos depois, mais polêmica. Depois dessa tentativa de assassinato, o argentino Pedro Monzon levou cartão vermelho direto. O Faustão, que tava comentando o jogo, sim, o Faustão, ele concorda comigo. É um assassino, esse é um caso para o Linha Direta Internacional do Hélio Costa. Depois da expulsão, a Alemanha passou a dominar o jogo e atacar cada vez mais. Com o relógio marcando quase 40 minutos, a pressão alemã deu resultado, mas com uma ajudinha do juiz mexicano, o Edgardo Codesal. O Voller recebeu a bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti do Sensini em cima dele. E o Arnaldo César Coelho nem precisou esperar o replay para emitir a sua opinião. O Arnaldo já tá fazendo sinal aqui para mim que não foi. Eu não preciso a repetição. O Voller provocou, não houve nada, não houve intenção do zagueiro. Acabou que um pênalti compensou o outro, né? Aquele outro pênalti que para mim foi muito mais claro, o árbitro não marcou nada. Aí nessa jogada aqui não aconteceu absolutamente nada, o juiz marcou. O Breme foi para a cobrança e chutou no canto direito do Goicoechea para marcar o gol do título alemão. 2 minutos depois ainda deu tempo do argentino De Zotti levar o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho por ter agredido o zagueiro Koller.
Depois disso, a Alemanha passou a aproveitar novamente a regra do recuo para o goleiro para gastar o maior tempo possível. Após 3 minutos de acréscimo, o árbitro encerrou a partida, declarando a Alemanha tricampeã do mundo. O técnico alemão Franz Beckenbauer se tornou o segundo jogador da história a ser campeão como técnico e como jogador, já que ele tinha integrado a seleção alemã campeã na Copa de 74. Antes dele, só o Zagallo tinha conseguido a façanha, vencendo as Copas de 58 e 62 como jogador e a Copa de 70 como técnico. A Argentina, além de perder o título, ainda conseguiu 2 outros feitos negativos. Se tornou a primeira seleção a não marcar gol numa final de Copa e também a primeira seleção a ter 2 jogadores expulsos também numa final de Copa. Apesar do título alemão, o artilheiro e melhor jogador da Copa foi da Itália, o atacante Salvatore Schillaci, conhecido pelo apelido de Totò. Da seleção italiana também veio outra marca importante. O goleiro Walter Zenga ficou 517 minutos sem levar um gol. Recorde que começou na Copa de 86 e só terminou quando a Itália sofreu um gol contra a Argentina na semifinal. Recordes e histórias contadas, não esquece também de assistir os outros vídeos dessa série sobre as finais de Copas do Mundo, clicando nessa playlist aqui no card. Eu já contei todas as histórias e curiosidades sobre as finais antes da Copa de 90, então vai lá assistir. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Que jogo foi esse?